Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o panorama bíblico e hoje nós vamos tratar da primeira e segunda carta do apóstolo Pedro. Antes de a gente dar início propriamente, eu queria dizer duas coisas. Primeiro que nós já estamos caminhando para o final e uma informação ela é muito importante nessa hora. É que, na verdade, nós temos procurado trazer para os irmãos um apanhado de várias informações, de vários autores, de vários sites, né, sempre olhando para uma interpretação mais ortodoxa da Bíblia, ou de acordo com a ortodoxia cristã, como a gente costuma chamar. O que significa isso? Significa que nós temos procurado autores e sites que têm uma linha, geralmente uma linha reformada, né, que interpreta a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, como autoridade suprema sobre a nossa vida. Geralmente são autores que também interpretam que ela é totalmente suficiente, que ela é uma obra divina, porque veio de Deus, mas ao mesmo tempo ela também é uma obra humana, porque Deus usou do expediente de homens, né, usando as suas próprias características para escrever para nós. E entendemos que a Bíblia ela tem uma revelação progressiva, ou seja, aquilo que a gente começou a ver lá em Gênesis, na verdade, vai impactar quando nós chegarmos, por exemplo, no livro de Apocalipse. Há muitas referências do Apocalipse que estão vinculadas a textos do livro de Gênesis. Ou seja, a revelação é progressiva, porque Deus vai acrescentando através de cada autor, de cada profeta que escreveu, de cada autor dos livros sagrados, informações importantes para esse conhecimento todo. Hoje, especialmente, uma outra informação, nós não vamos entrar propriamente em alguns detalhes da primeira e da segunda carta, porque nós vamos falar, né, de uma forma muito específica hoje sobre o autor, que é Pedro. Há muita informação e eu, então, optei por a gente fazer, mesmo que 2 vídeos menores, mas para que a gente pudesse, então, separar um assunto do outro. Então, nós vamos começar, Rota 66, primeiro e segundo de Pedro, lembrando aos irmãos que estas duas cartas fazem parte das cartas gerais. O que significa isso? São cartas que foram enviadas não propriamente a uma igreja ou para uma pessoa específica. Exemplo, a carta aos Romanos escrita para a igreja de Roma, a de Efésios para a igreja de Éfeso, 1 Timóteo, Filemon para pessoas. As cartas gerais não têm essa característica, pelo contrário, elas abrangem a cristandade daquele tempo, né? E, sobretudo, nós vamos dizer hoje, aos que estavam na dispersão. Quais são as cartas gerais? Nós já falamos sobre a carta aos Hebreus, nós já falamos sobre a carta para Tiago, né, perdão, de Tiago. Nós também vamos falar hoje de 1ª e 2ª Pedro, lembrando hoje, dando uma ênfase no autor, que é Pedro, e depois nós vamos seguir 1ª, 2ª e 3ª João. Provavelmente a gente também tem que dividir em 2 partes e finalmente nós vamos fechar a Bíblia com o livro de Judas, posteriormente o Apocalipse, que já não faz parte, né, das cartas gerais, porque tem um outro estilo de escrita e nós vamos falar para frente a respeito disso. Então, nós vamos falar do autor das cartas. Você vai perceber, tanto em 1 de Pedro 1, versículo 1, quanto a 2 de Pedro 1, versículo 1, e versículos 16 a 18, que ambas as cartas nos apontam como autor Pedro. E a gente poderia então dizer, isso é simples, é só olhar e ver que foi Pedro quem escreveu. Não é tão simples assim, a gente vai perceber quando estudarmos na próxima semana a respeito da segunda carta, nós vamos ver que houve um pouco de controvérsia e dificuldade em aceitá-la como uma carta de Pedro, mas isso nós vamos falar um pouco mais à frente. Olha os textos que nós temos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
Outro texto, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 também da carta 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 1 de Pedro 1 diz que é Pedro. Na segunda carta ele usa a expressão Simão Pedro, como ele também ficou conhecido. Bem, quem foi Pedro? E é isso que nós vamos falar hoje, nessa noite. Quem é este personagem tão importante? Sim, eu saltei os versículos 16 a 18, que diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Olha que interessante as informações. Nós mesmos, diz Pedro, fomos testemunhas oculares. Então ele está dizendo que ele foi alguém que esteve com Cristo. E o apóstolo Pedro, os evangelhos dizem isso. E aí nós continuamos e ele vai dizer o seguinte: quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está fazendo uma referência ao Getsemane, quando ele esteve ali com outros 2 discípulos, e eles tiveram então aquele encontro com Jesus, eles tiveram um encontro com Elias, e eles tiveram um encontro com Moisés. Então, quando estávamos com ele no Monte Santo, é este lugar da transfiguração, então claramente identificando o autor como o apóstolo Pedro. Vamos seguir. Quem era, então, este homem chamado Pedro? Você vai perceber, com todas as informações que nós traremos, que Pedro foi um homem extremamente importante dentro do contexto do cristianismo. Lembrando que, quando chegamos no Novo Testamento, nós estamos falando de um período de transição do judaísmo para o cristianismo, e Pedro ele é peça fundamental nessa transição. Para vocês terem uma ideia, ele foi citado mais de 150 vezes no Novo Testamento. Então ele é um personagem extremamente conhecido, não só nos evangelhos, mas também nas demais cartas que compõem o Novo Testamento. Uma outra informação de Pedro: ele cresceu em Betsaida, que fica na costa do Mar da Galileia. Olha o que o texto diz: ora, Filipe era de Betsaida, então Filipe era cidade de André e de Pedro. Então nós já temos a informação de que Filipe também era dali e que André e Pedro também, e eles são irmãos, moravam na cidade de Betsaida. Isso está lá em João capítulo 1, versículo 44. Outra informação importante é que ele, Pedro, e seu irmão André, eles eram pescadores. Todo o texto de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, nos fala sobre isso, mas eu destaco aqui o verso de número 11, que diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nós temos outros textos, mas esse já é claro, de que eles arrastaram os barcos porque eles eram pescadores, era a profissão deles, e muito provavelmente os comentaristas dizem que havia uma companhia de pesca administrada por eles. Lembrando que o pai deles também era pescador, então era uma profissão de família, e eles então eram pescadores à época que Cristo esteve com eles e chamou a ambos para o ministério. Nós temos, olha, se você observar bem, nós temos lá em cima Betsaida, do lado direito, do lado esquerdo nós temos Cafarnaum, tem muito a ver com a história de Pedro também, a cidade de Cafarnaum, e uma parte escura, azul ali no meio, está o nome ali, Mar da Galileia, que era exatamente o lugar onde eles tinham a companhia de pesca. Então, Betsaida, lugar de nascimento; Cafarnaum, um lugar onde eles
tiveram também residência. Há quem diga que eles, na verdade, eram de Betsaida, mas tinham uma residência em Cafarnaum, e o local de trabalho, o Mar da Galileia. Esse mapa aí do Novo Testamento deixa muito claro que região que nós estamos falando. Se você olhar aí para baixo, você vai encontrar Jerusalém, Jericó, Jope, Samaria, Cesareia, Nazaré, ou seja, do sul para o norte. Então, Galileia, o Mar da Galileia, bem como Betsaida e Cafarnaum, estavam ao norte de Israel. Então, apenas uma localização para nós. Continuando as informações, ele foi apresentado a Jesus pelo irmão André e recebeu um novo nome, que é a palavra Petros, que significa pedra. Isso está em João, capítulo 1, versículos 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Antes da gente passar aqui, olha que informação importante. O primeiro a ouvir a respeito de Cristo e crer nas suas palavras foi o seu irmão André. E André imediatamente, e ele faz isso, e isso é espetacular, ele começa a pregação do evangelho pelos da sua própria casa. E ele então diz para Pedro: olha, eu achei a Jesus, o Messias esperado, e eu gostaria de apresentá-lo a esse Jesus. E ele então leva Pedro até a presença de Jesus, quando ele então diz: tu és Simão, o filho de João, e muda o seu nome, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Lembre-se que a mudança de nome, no contexto bíblico, sempre está relacionada à mudança de vida. E aí, quando Pedro é chamado, o próprio Senhor Jesus muda o seu nome. Seguindo, diz o texto que quando morava em Cafarnaum, lembra que eu disse Betsaida, local de nascimento, mas Cafarnaum provavelmente onde eles residiam, ele então foi chamado para o ministério nesse tempo. Seguindo aí, o texto, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Está aqui a informação de que eles eram pescadores. Simão e André eram irmãos no mar da Galileia, como nós já falamos. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O chamado de Pedro, bem como os demais apóstolos, é muito interessante. Pedro, especialmente, junto com seu irmão, eles abandonam o empreendimento da pesca para se tornarem pescadores de homens, que é o que eles fizeram a partir do chamado de Cristo em suas vidas. Eles deixaram imediatamente, diz a palavra de Deus. Eu trouxe aí, como nós citamos aqui, logo o Mar da Galileia, no texto de Marcos. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, no sentido que nós conhecemos, mas ele é um grande lago de água doce, e era um lago muito importante, ao norte de Israel, e era um local de pesca, o local onde Pedro e André trabalhavam. É exatamente neste local aí, claro que bem mais amplificado, era uma extensão, se não me engano, de 19 quilômetros de extensão. Era um bom lago. Seguindo aqui, Pedro foi um dos 12 apóstolos originais. Lembra, irmãos, eu estou falando dos 12 apóstolos, aqueles que se transformaram no fundamento da igreja. Eu não estou falando mais em seguidor de Jesus. Além dele ser chamado para a salvação, ele também foi chamado para ser uma base da igreja cristã, porque ele se tornou um dos apóstolos originais. Marcos 3, de 13 a 16. O texto diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios.
Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Olha, eu grifei para você entender. Designou 12, então é um número específico, para estarem com ele, não era para segui-lo esporadicamente, era para se tornarem discípulos dele. E ele os enviou a pregar e a exercer autoridade sobre demônios. E ele então está dizendo que Pedro, ele também designou para este apostolado, né, acrescentando-lhe o nome de Pedro. Outra informação, ele era do círculo mais íntimo de Jesus e parecia ser o porta-voz do grupo. Nós sabemos, por exemplo, que João era o discípulo amado, porque era aquele no qual Jesus reclinava a sua cabeça no ombro. Mas ele, João, Pedro e Tiago, que era o irmão de Jesus, me parece que dos 12 eles faziam parte desse trio que tinha uma certa intimidade, né, que talvez fossem os líderes ali do grupo, e Pedro, muitas vezes, ele se tornou o porta-voz do grupo. Você se lembra quando Jesus falou, o que as pessoas dizem que eu sou? Ou quem as pessoas dizem que eu sou? E ele, então, tomou a palavra e ele tinha essa característica de ser o porta-voz de todo o grupo. Outra coisa importante a respeito de Pedro é que ele negou a Jesus. Veja, irmãos, quando o Senhor Jesus nos chama, ele nos chama para andarmos diante dele, contudo, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Vemos isso na vida de Pedro, quando ele negou ao Senhor Jesus. O texto vai dizer no último versículo que ele chorou amargamente, diferentemente de Judas, que, diz o texto, apenas teve remorso do que havia feito. Pedro, realmente, por ser um escolhido de Deus, ele se arrependeu e Cristo restaurou o seu ministério. Mas ele teve este momento de queda. O texto diz, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. E eu quero apenas para nossa edificação, lembrar a vocês que quando Jesus reaparece depois de ressurreto, lá na praia, mais uma vez para Pedro, ele chama Pedro e por 3 vezes ele fala, Pedro, tu me amas? E os comentaristas então dizem que negou 3 vezes, mas Cristo vai ao encontro dele e por 3 vezes também o convida a retomar o seu ministério. Então esse foi um tempo muito importante para Pedro e tem uma lição preciosíssima para nós também nos dias de hoje. Continuando, irmãos, nós ainda informamos que Cristo apareceu a ele ressuscitado. Nós percebemos isso não apenas no Evangelho de Lucas 24, 34, mas na narrativa de Paulo ao falar da ressurreição, especialmente capítulo 15, que é clássico desse tema, nós temos então os 2 textos de Lucas, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então ele teve também o privilégio de ver Cristo ressuscitado. O texto diz ainda, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Então ele foi um homem que, pela sua importância, também esteve com Cristo ressurreto. Ainda, ele viu o túmulo vazio de Jesus, né? Ele foi testemunha de Cristo ressurreto, mas ele também esteve ali no local de onde Cristo havia sido sepultado, e ele viu o túmulo vazio, João 20, versículos 6 e 7, e ele também viu a sua ascensão, Atos capítulo 1, de 7 a 9, versos 12 e 13, nos informam isso. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, o texto de Lucas, o texto de João. Ele também viu os lençóis e, vamos continuar aqui, irmãos, ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Olha que interessante, eu vou voltar aqui. Simão Pedro, viu o túmulo, foi até o túmulo, viu os lençóis e o lenço que estivera sobre Cristo. Então ele presenciou o local já sem o corpo de Cristo ali no túmulo.
E ainda, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Antes aqui um pouco, se você continuar lendo o texto que citamos ali, de Atos 1, 7 a 9, e versículos 12 e 13, se não me engano, o verso 12, vai descrever quem estava ali naqueles dias. E então o texto diz que Pedro estava, e ele foi elevado às alturas à vista deles. Ou seja, Pedro viu o túmulo vazio e ele também acompanhou aquele momento da ascensão de Cristo. Agora, olha que interessante, Pedro foi o primeiro pregador cristão. Dentro dessa perspectiva de alguém expor o evangelho, expor o texto da Sagrada Escritura, Pedro foi o primeiro, e ele faz isso lá em Atos 2, verso 14 a 41, que é o texto que fala do dia de Pentecostes, e o texto diz lá que 3.000 convertidos naquele dia. Então ele foi o primeiro pregador nesses moldes e certamente muito bem sucedido, né, pela graça de Deus, com 3.000 convertidos naquele dia. Uma outra informação ainda importante, ele tornou-se o líder da igreja de Jerusalém. Atos 3, de 11 a 16, diz o seguinte, o verso 12, né, eu destaco. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Esse texto, se você ler todo ali o texto que nós citamos, versos 11 a 16, na verdade todo o capítulo 3, foi a cura daquele paralítico na porta do templo, e quando Pedro, então, se dirige ao povo, e ele toma essa iniciativa, ele diz, olha, não foi pelo que nós fizemos para ele, mas foi através de Cristo. Não foi pelo nosso poder ou pela nossa piedade. Então ele se torna, né, um defensor do cristianismo e do Cristo do cristianismo, sempre remetendo a glória ao nome de Cristo Jesus. Percebam, ele se torna então um líder, um dos líderes maiores da igreja ali em Jerusalém. Outra informação ainda sobre Pedro, ele sofreu perseguição e sofrimento. Atos 5, 17, versos 18, 33 e 41, e Atos capítulo 12, de 1 a 5. Eu vou destacar aqui alguns textos. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, voltando aqui o texto, eu destaquei só para você perceber. Ele foi preso, está lá prendendo também a Pedro, ele foi lançado no cárcere e embaixo repete a informação, Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Você também vai se lembrar desse texto. Quando ele estava preso, o anjo do Senhor apareceu a ele de madrugada, ele viu por milagre soltar as suas amarras, as suas algemas, e ele então sai livremente, né, daquela prisão, e ele se apresenta na casa de Marcos. E a criada, quando recebe, diz o texto, ela sai correndo e conta para a igreja, e a igreja diz, você deve estar maluca, não é Pedro, porque Pedro está preso. Mostrando mais uma vez a nossa fragilidade, porque a mesma igreja que orava e pedia a Deus a libertação de Pedro, quando o Senhor fez, não acreditou de imediato na informação. Contudo, nós temos aqui o fato de que Pedro sofreu por causa do Evangelho, e ele pagou com a sua própria vida por causa do Evangelho. Outra coisa importante, irmãos, ele foi apóstolo aos judeus e ajudou a abrir a porta do Evangelho para os gentios. Por que isso é importante? Porque o livro de Atos
nós já falamos isso quando estudamos, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira metade vai tratar especificamente de Pedro, e ele tem como local de atuação mais a igreja em Jerusalém. Ao passo que a segunda parte de Atos para frente sempre vai tratar do apóstolo Paulo, e ele é o apóstolo dos gentios, aquele que sai em busca do evangelho. Perdão, em busca dos gentios pregando o evangelho. Por que essa informação é importante? Porque, a despeito disso, Pedro ele ajudou a abrir essa porta aos gentios. O texto de Atos 10, de 1 a 48, é quando o Senhor o visita, lá na casa de Cornélio. Ele tem a visão daquele lenço com os animais impuros, e o Senhor então diz para ele não tratar dessa maneira como impuros os judeus, porque o próprio Cristo estava purificando-os. Então Pedro começa a entender o movimento de Deus em salvar as nações, e ele depois vai se tornar um homem envolvido com essa pregação do evangelho a outras nações, aos gentios. Então ele é um apóstolo importante neste contexto. Segundo a tradição, Pedro morreu em Roma, crucificado, e aqui os comentaristas dizem que provavelmente muito próximo ao tempo da execução do apóstolo Paulo. O próprio Eusébio, que é um dos pais da igreja, ele vai afirmar isto. E nós, então, chegamos já no final, lembrando um pouco sobre a morte de Pedro e de Paulo. E eu fiz questão de colocar essas palavras aqui, porque elas expressam muito bem não apenas o envolvimento de Pedro na pregação do evangelho, mas o fato de que ele estava disposto a dar a sua própria vida por este evangelho. Então, diz o texto, esse é um texto de Tertuliano: examine seus registros. Lá encontrarão que Nero, lembra, Nero começou a perseguição à igreja por volta do ano 64. Então, lá encontrarão que Nero foi o primeiro que perseguiu essa doutrina, particularmente quando, depois de subjugar todo o Oriente, exercitou sua crueldade contra todos em Roma. Olha o que Tertuliano diz: nos gloriamos em ter esse tipo de homem como líder de nosso castigo, pois qualquer um que o conheça sabe que nada foi condenado por Nero, a não ser aquilo que era extremamente excelente. Dessa forma, anunciando a si mesmo como o primeiro entre os principais inimigos de Deus, ele continuou a liderar a matança dos apóstolos. Assim está registrado, portanto, que Paulo foi decapitado na própria Roma e que Pedro, da mesma forma, foi crucificado sob o governo de Nero. Quem está dizendo isso é Tertuliano, que é do ano de 155 a 222 depois de Cristo. O que me chama a atenção é o fato de Tertuliano lembrar que tudo aquilo que Nero condenava era extremamente excelente. Foi a maneira que ele teve para dizer que o evangelho é excelente e que, pelo fato de Nero perseguir, ele se tornava algo muito precioso para toda a humanidade. E foi por causa deste evangelho que Paulo foi decapitado e que o próprio apóstolo Pedro ele foi crucificado a mando de Nero nesta perseguição. Portanto, nós chegamos aqui ao final, vendo que Pedro, que é o autor dessas duas cartas, ele foi um homem extremamente importante para a história do cristianismo, e a minha oração é que a gente olhe para o apóstolo Pedro, veja nele que ele era um homem falho, como nós vimos aqui nessa noite, mas que ao mesmo tempo ele também era um homem comprometido com o Senhor Jesus, e que por isso ele foi até o fim da sua vida, entregando-a por causa do evangelho, por amor a Cristo. Ele reconheceu que ele deveria amar a Cristo, porque antes Cristo tinha o amado de uma forma extraordinária. Que a vida e a história e o ministério de Pedro seja para nós um exemplo a ser seguido. Feche seus olhos e nós vamos orar
nesse instante. Pai querido, abençoa-nos e louvamos ao Senhor nesta noite pela história do nosso irmão Pedro, salvo por Jesus Cristo como nós, mas cuja importância o leva a ser colocado como um dos fundadores do cristianismo, como um dos fundamentos. E nós te louvamos por ele, pela sua obra, pelo seu ministério, por tudo que ele aprendeu e pela glória que ele pôde dar ao nome do Senhor. Louvamos a ti e rogamos que continue falando ao nosso coração pela tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós, assim, irmãos, chegamos ao final e rogamos a Deus que abençoe grandemente a sua vida, a sua família, no final de semana, em nome de Cristo Jesus. Amém.